60. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, não responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Errado. Artigo 20. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 61. É vedado discriminar ou prejudicar qualquer pessoa pelo fato de haver litigado ou estar litigando contra os órgãos públicos do Distrito Federal, nas esferas administrativa ou judicial. Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas que se considerarem prejudicadas poderão requerer revisão dos atos que derem causa a eventuais prejuízos. Certo. Artigo 21. É vedado discriminar ou prejudicar qualquer pessoa pelo fato de haver litigado ou estar litigando contra os órgãos públicos do Distrito Federal, nas esferas administrativa ou judicial. Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas que se considerarem prejudicadas poderão requerer revisão dos atos que derem causa a eventuais prejuízos. 62. Os atos da administração pública de qualquer dos poderes do Distrito Federal, além de obedecer aos princípios constitucionais aplicados à administração pública, devem observar também o seguinte: a. Os atos administrativos sempre são públicos. b. A administração é obrigada a fornecer certidão ou cópia autenticada de atos, contratos e convênios administrativos a qualquer interessado, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de responsabilidade de autoridade competente ou servidor que negar ou retardar a expedição. c. É garantida a gratuidade da expedição da primeira e da segunda vias da cédula de identidade pessoal. d. No processo administrativo, qualquer que seja o objeto ou procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, o contraditório, mas não a ampla defesa e o despacho ou decisão motivados. Alguns são assegurados a razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Resposta B. Artigo 22. Os atos da administração pública de qualquer dos poderes do Distrito Federal, além de obedecer aos princípios constitucionais aplicados à administração pública, devem observar também o seguinte: inciso 1. Os atos administrativos são públicos, salvo quando a lei, no interesse da administração, impuser sigilo. Inciso 2. A administração é obrigada a fornecer certidão ou cópia autenticada de atos, contratos e convênios administrativos a qualquer interessado, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de responsabilidade de autoridade competente ou servidor que negar ou retardar a expedição. Inciso 3. É garantida a gratuidade da expedição da primeira via da cédula de identidade pessoal. Inciso 4. No processo administrativo, qualquer que seja o objeto ou procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a ampla defesa e o despacho ou decisão motivados. Inciso 6. A todos são assegurados a razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 63. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeada diretamente pelo erário, obedecerá ao seguinte: ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela podendo constar símbolos, expressões, nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, e ser suspensa a 30 dias antes das eleições, ressalvadas aquelas essenciais ao interesse público. Errado. Artigo 22. Inciso 5º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeada diretamente pelo erário, obedecerá ao seguinte: a linha A, ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar símbolos, expressões, nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. A linha B, ser suspensa 90 dias antes das eleições, ressalvadas aquelas essenciais ao interesse público. 64. Os poderes do Distrito Federal, com base no Plano Anual de Publicidade,
ficam obrigados a publicar, nos seus órgãos oficiais, quadros demonstrativos de despesas realizadas com publicidade e propaganda, conforme dispuser a lei. E também os poderes do Distrito Federal mandarão publicar, trimestralmente, no Diário Oficial demonstrativo das despesas realizadas com propaganda e publicidade de todos os seus órgãos, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, com a discriminação de beneficiário, valor e finalidade, conforme dispuser a lei. Certo. Artigo 22. Parágrafo 1º. Os poderes do Distrito Federal, com base no Plano Anual de Publicidade, ficam obrigados a publicar, nos seus órgãos oficiais, quadros demonstrativos de despesas realizadas com publicidade e propaganda, conforme dispuser a lei. Parágrafo 2º. Os poderes do Distrito Federal mandarão publicar, trimestralmente, no Diário Oficial demonstrativo das despesas realizadas com propaganda e publicidade de todos os seus órgãos, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, com a discriminação de beneficiário, valor e finalidade, conforme dispuser a lei. 65. Os poderes do Distrito Federal mandarão publicar, mensalmente, nos respectivos sítios oficiais na internet, demonstrativo de todas as despesas realizadas por todos os seus órgãos, de forma clara e compreensível ao cidadão, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, com a discriminação do beneficiário, do valor e da finalidade, conforme dispuser a lei. Certo. Artigo 22. Parágrafo 3º. Os poderes do Distrito Federal mandarão publicar, mensalmente, nos respectivos sítios oficiais na internet, demonstrativo de todas as despesas realizadas por todos os seus órgãos, de forma clara e compreensível ao cidadão, inclusive os da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público, com a discriminação do beneficiário, do valor e da finalidade, conforme dispuser a lei. 66. A lei deve disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, exceto, a. as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, assegurada a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. b. o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, incisos 10 e 23, da Constituição Federal. c. a representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. d. a inclusão em material de divulgação parlamentar do nome do autor que teve a iniciativa do ato, programa, obra ou serviço públicos, incluídos os decorrentes de emendas à Lei Orçamentária Anual. Resposta D. Artigo 22. Parágrafo 4º. A lei deve disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, inciso 1º, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, assegurada a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Inciso 2º, o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, incisos 10 e 23, da Constituição Federal. Inciso 3º, a representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 6º. Também não caracteriza a promoção pessoal a inclusão em material de divulgação parlamentar do nome do autor que teve a iniciativa do ato, programa, obra ou serviço públicos, incluídos os decorrentes de emendas à Lei Orçamentária Anual. 67. A administração pública é obrigada a atender a requisições judiciais nos prazos fixados pela autoridade judiciária e fornecer a qualquer cidadão, no prazo máximo de 10 dias úteis, independentemente de pagamento de taxas ou emolumentos, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, para defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo. Certo. Artigo 23. A administração pública é obrigada a
Inciso 1º. Atender a requisições judiciais nos prazos fixados pela autoridade judiciária. Inciso 2º. Fornecer a qualquer cidadão, no prazo máximo de 10 dias úteis, independentemente de pagamento de taxas ou emolumentos, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, para defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou coletivo. 68. A autoridade ou servidor que negar ou retardar o disposto neste artigo incorrerá em pena de responsabilidade, excetuados os casos de comprovada impossibilidade. Certo. Artigo 23, parágrafo único. A autoridade ou servidor que negar ou retardar o disposto neste artigo incorrerá em pena de responsabilidade, excetuados os casos de comprovada impossibilidade. 69. A Direção Superior das Empresas Públicas, Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia Mista terá representantes dos servidores, escolhidos do quadro funcional, para exercer funções definidas, na forma da lei. Certo. Artigo 24. A Direção Superior das Empresas Públicas, Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia Mista terá representantes dos servidores, escolhidos do quadro funcional, para exercer funções definidas, na forma da lei.